é Ícaro, meu nome é Renato, e hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso trabalho de metodologia. Nosso trabalho começa com o título que o brasileiro gasta em média R$ 164 por mês com BEPS. Título esse que também foi dito de uma matéria da CNN Money e é reforçado por uma matéria da Metrópole. A matéria da Metrópole, em sua chamada, tenta instigar os seus leitores a verem quanto que o brasileiro está gastando por mês em casos de apostas. A ideia é, então, essa primeira pergunta vem como motivação da gente querer saber um pouco qual é o repertório matemático dos estudantes. Então, um exercíciozinho mais simples e direto para saber o cálculo de quantidade. A ideia é trabalhar com as quantidades das duas colunas, multiplicando a quantidade de CPFs, e aí a gente consegue resolver isso de uma maneira mais rápida e direta. Não é um exercício tanto investigativo, mas a gente considera necessário para saber o repertório do aluno para poder trabalhar. Aqui está a resolução, vocês podem acompanhar. A ideia é estar numa notação um pouquinho mais pesada para um aluno de ensino médio, mas a ideia é poder conversar com eles e escutar eles sobre esse tipo de linguagem. O segundo exercício segue com a mesma tabela do primeiro, só que ao invés de tentar fazer uma medida por cima ou por baixo, nós vamos pegar uma média por cima e uma média por baixo. Resolução do link no slides, mesmo esquema do exercício anterior, apenas para ver o quão palpável é o conceito de uma matemática aplicada para os nossos alunos. Agora uma parte que eu acho interessante de falar, que a gente vai falar um pouquinho da parte mais social das BEPS e do nosso tema de trabalho. Antes de tudo, o principal motivo de escolhermos esse tema foi para desenvolver um pouco as noções sobre as limitações e representações de um conjunto de dados. Então, quando a gente trabalha obtendo dados, a gente trabalha analisando e estudando, retifica esses dados e apresenta da maneira que os alunos acharem melhor, cada um apresentando o próprio jeito. Acho também muito interessante mencionar um pouquinho das histórias das BEPS do Brasil para estourarem do jeito que estourou agora. Não vou voltar ao ponto de mencionar os bicheiros, como falar da história mais recente. Em 2018, o Temer ele deu a mão para que as casas de apostas viessem para o Brasil e lucrassem muito em cima de muitos brasileiros. Tudo bem, as casas de apostas tinham um regulamento, então conseguiam acessar o Brasil. Muitas dessas casas de apostas, se não todas, não eram brasileiras, eram casas de apostas estrangeiras que tinham seu site operando aqui no país. Após isso, em 2020, com a pandemia, houve uma expansão muito grande dos bancos digitais, tal qual o Banco Inter, Nubank, enfim. Esses bancos facilitaram o acesso de pessoas jovens às casas de apostas, porque agora a conta bancária deles pertencia somente a eles, no celular privado deles. Então você junta uma casa de aposta que ela não checa a idade do seu usuário, e se você junta um banco que deixa o adolescente fazer uma conta dele, um adolescente tem acesso à casa de apostas e isso se torna um problema nas escolas. No começo do nosso trabalho investigativo, nós iremos falar um pouco sobre outros tipos de apostas comuns para o brasileiro, mas no momento, falando com professor para professor, a gente está mencionando principalmente para tentar conscientizar com as BEPS. Bom, após essa popularização absurda das BEPS, nós temos notícias de, por exemplo, influenciadores ganhando dinheiro por estarem divulgando casas de apostas e terem uma taxa que eles ganham em cima para cada pessoa que perde nas casas de apostas. Nós também temos casos onde a Operação Derby é uma operação que é para investigar o impacto da casa de apostas no futebol brasileiro. Hoje, se você for pegar os times da Série A, você tem um ou dois times que não são o patrocínio master de uma casa de aposta. E você pega as ligas menores, elas são tão influenciadas pelas casas de apostas que você tem as maiores goleadas, maiores recordes de cartão vermelho, maiores recordes de substituição, de faltas, porque é uma liga de baixa acessibilidade para o público assistir e de baixo interesse. Então as casas de apostas podem manipular como quiserem os resultados. É válido também mencionar que as casas de apostas são o principal meio de dívida no Brasil, passando o cartão de crédito, inclusive. Então isso se torna uma realidade gritante e alarmante. Como um palpite, uma sugestão tanto para vocês quanto os alunos, eu recomendo muito um vídeo de um canal chamado Universo Programado, que ele fala sobre a psicologia e como casas de apostas e cassinos são feitos, como casas de apostas e cassinos lucram. Afinal, um cassino ele não pode simplesmente só deixar você ganhar o tempo todo. Um cassino que deixa muita gente ganhar,
é um cassino ineficiente, é um cassino que não dá lucro. E também ele não pode fazer o público perder o tempo todo, porque é um cassino que não vai ser atrativo para o público. O cassino tem que ter uma margem de perda e ganho para que o público continue vindo a ele e ele continue lucrando em cima das várias perdas pequenas e as poucas vitórias grandiosas. Indo para a nossa atividade, que não está em pausa, investigativa, a primeira coisa que nós vamos falar com alunos são as definições do que é apostas. Essas definições, elas vão ser baseadas na cultura escolar. Algumas escolas estão tendo um certo ápice em crianças batendo cartas de Copa do Mundo, fazendo máfia de figurinha. Outras escolas também têm jogos no loot box. Então você joga Free Fire, você todo mundo joga Roblox, Clash Royale, vários jogos que tem um esqueminha que você tenta ganhar um item na sorte e a chance é tão baixa que torna quase inviável e impraticável para o aluno. Então é legal nós definirmos o que é aposta. Em alguns casos, que nem junta várias pessoas de uma firma, eles vão pegar na mega cena da firma virada. Todo mundo aposta junto para ter mais chance de ganhar e dividir o prêmio entre eles. Ou então um bolão durante a Copa do Mundo. Também é um jeito de você ensinar para eles o que é uma aposta. A segunda pergunta seria: você aposta? Se sim, o que? Quando? Essa pergunta é uma pergunta norteadora, para a gente começar a fazer a nossa escutativa, ouvindo os alunos o que eles acham e o que eles entendem sobre isso. Então, por exemplo, alguns alunos podem olhar e falar: eu aposto pacotes inteiros de figurinhas. Outros alunos podem falar que não apostam nada. Essas perguntas não vão nos dar uma base para poder criar um exercício melhor e um debate mais amplo sobre tudo que a gente quer falar sobre as casas de apostas e sobre tratamento de dados. Em seguida, vem uma pergunta mais provocativa, também norteadora, para gerar debate. Dá para enriquecer com casa de apostas? Sim ou não? Alguns vão falar que sim, alguns vão falar que não. A segunda pergunta seria: enriquecer com casa de apostas é questão de sorte ou habilidade? E a gente vai deixando os alunos debater, a gente vai ouvindo os argumentos deles, e com isso a gente vai para o nosso exercício, que é uma espécie de Copa do Mundo com cada coroa. Nesse exercício tem uma eliminatória, a gente coloca os alunos em duplas. Quem acha que é habilidade, a gente deixa o aluno escolher o seu rival, não tem problemas. E os que acham que é sorte, a gente deixa, pela sorte, decidir quem vai contra quem. E nós vamos anotar os alunos que mais ganharam, os alunos que tiraram mais caro, os alunos que tiraram mais coroa. Nós iremos coletar vários dados e depois tratar esses dados e entender como que funciona uma aposta. Quantas pessoas perderam, o que perderam, quantas pessoas ganharam, o que ganharam, e por aí vai. E voltando, indo mais para frente com a questão da criticidade e pensamento contemporâneo, a gente pode olhar para a nossa sociedade e tentar traçar paralelos entre quem são as pessoas que estão ganhando com casa de aposta e quem são as pessoas que estão perdendo com casa de aposta. E aí, nesse momento de levantamento, de prestando atenção no que os alunos trazem para o ambiente escolar, dá para a gente perceber que existe uma certa característica de um grupo e de outro. E essas características de celebridades, de pessoas que estão interessadas, donos de bet, são muito diferentes do que a gente pode tratar como população que usa, de fato, os sites de aposta. Então tem um interesse muito nítido aí de quem ganha e quem perde. Tem uma vontade, tem uma questão de grana muito envolvida nisso daí. E continuando, a gente pode falar de possíveis desdobramentos desse dinheiro que foi gasto com bet, que poderia se tornar um investimento. Então, alguns cenários investigativos que podem fazer: eu não aposto, ou decidi não apostar mais. O que eu faço daqui para frente se eu tenho esse excedente de dinheiro, ou se eu quero usar meu dinheiro de uma forma um pouco mais consciente? A gente poderia criar propostas ou sugestões de encaminhamento para educação financeira, para simulação de carteira de investimentos, para discutir quais são os mais seguros e possíveis investimentos que uma pessoa pode fazer, para tomar um pouquinho mais de consciência, mas isso de acordo com a realidade e repertório que cada aluno, cada estudante pode trazer. Para finalizar, eu acho interessante mencionar que, como alguns alunos eles vão estar olhando maneiras de investir o dinheiro, seria muito legal você mostrar para os seus alunos a diferença entre aposta e investimento de risco. Mostrar para ele que o risco do investimento de risco às vezes não é tão grande quanto o de
uma casa de apostas, ou então a chance de você perder, a quantidade de vezes que você perde. Porque a aposta é propagada, as casas de apostas propagam a ideia de que aquilo é um investimento financeiro, que é um dinheiro extra que você pode fazer todo mês. E cabe um pouco ao professor a tentar nortear e esclarecer para os alunos que essa não é a única maneira que ele tem para ganhar uma renda extra.